Olá, esse é o episódio 60 e a gente está no capítulo 10 de Marcos, versos 2 a 12, e é um texto bastante polêmico, principalmente no momento que a gente vive hoje, porque fala sobre a questão do divórcio. Eu queria chamar a sua atenção para alguns pontos desse texto que eu acho que são bastante relevantes, principalmente para esse momento que a gente vive. O primeiro é que quem levanta a pergunta sobre o divórcio para Jesus são os fariseus, né? A gente vê aqui que alguns fariseus chegaram e eles não perguntaram para Jesus porque eles queriam aprender. Eles perguntaram a Jesus porque eles estavam experimentando a Jesus, ou seja, eles estavam tentando a Jesus. Eles queriam que Jesus caísse em falso em alguma das suas afirmações e por isso eles trazem essa questão ali para Jesus. Então a gente precisa olhar toda essa discussão com bastante calma e bastante tranquilidade, porque na verdade quem está incitando a dúvida aqui não está fazendo de uma maneira sincera. Jesus, quando responde aos fariseus, é também algo que me chama bastante atenção. Primeiro, ele expõe para os fariseus qual era o real motivo da sua pergunta, porque ele vira e fala o que diz a lei. Ou seja, por que vocês estão me perguntando algo que já está escrito? E aí eles falam do que a lei fala, né? Respondem a Jesus do que a lei fala. Mas aí Jesus muda então a perspectiva as regras da discussão, digamos assim. Enquanto os fariseus estão falando sobre divórcio, Jesus fala sobre casamento. E eu acho isso muito lindo da parte de Jesus, porque ele então expõe para aquelas pessoas que estavam ali, além dos fariseus que estavam ouvindo, qual é o real propósito que Deus tem para a nossa vida. Nesse momento, Jesus está desviando o olhar da polêmica e jogando o olhar para aquilo que de fato é o plano de Deus para a nossa vida, e ele cita então que Deus fez homem e mulher e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. E Jesus então acrescenta que a regra do divórcio, a lei que permitia o divórcio, foi acrescentada por causa da dureza do coração das pessoas. Isso é algo que a gente precisa ter em mente toda vez que a gente lê as leis na Bíblia. Muitas vezes a gente lê as leis e fala, caramba, que dura, né? Que lei dura. Ou então a gente vê lá no Antigo Testamento falando, por exemplo, sobre escravidão, sobre poligamia. E a gente fala, mas Deus corroborava com essas coisas? Ele aceitava essas coisas? E aqui vem a resposta de Jesus. As leis foram acrescentadas por causa da dureza do coração. A gente não questiona, por exemplo, a lei do não matarás, mas a lei do não matarás só existe porque nós somos capazes de matar. Se a gente não fosse capaz de matar, não existiria uma lei falando para a gente não matar. A lei do divórcio só foi dada porque nós perdemos a capacidade de viver em harmonia. E aqui o que Jesus está nos convidando é justamente a relembrar qual era o propósito de Deus. Por que existia uma lei da escravidão? Porque existia escravidão. Por que a Bíblia fala sobre poligamia? Porque existia poligamia. Essas coisas não querem dizer que essas coisas são o propósito de Deus para a nossa vida. Jesus quer que a gente olhe não para as polêmicas e para as leis. Ele quer que a gente olhe para o seu reino. E como o seu reino deveria ser. Isso que é o mais importante de tudo na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Enquanto nós formos pessoas que se apegam à letra e critica as leis e as coisas sem olhar para o grande quadro do que Jesus está tentando fazer na nossa vida, a gente vai continuar vivendo muito pouco a plenitude da vida que Jesus, na verdade, quer oferecer para a gente. Ele não quer que a gente viva pensando no divórcio. Ele quer que a gente viva pensando na bênção do casamento. Ele não quer que a gente viva pensando em não matar. Ele quer que a gente viva pensando na plenitude da vida. Então, o convite de Jesus aqui é justamente esse, que a gente entenda que a lei foi dada, infelizmente, ela foi acrescentada por causa das nossas transgressões, mas que Jesus está convidando a gente a viver uma vida de plenitude, de acordo com o seu reino, e na esperança de um dia que a gente não vai precisar mais de lei, não porque vai ser tudo permitido, mas porque teremos novamente a capacidade de viver em harmonia.